Você sabia que o petróleo não é apenas uma fonte de energia, mas também uma das maiores armas geopolíticas do mundo? Vamos descobrir como ele molda o poder global. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Sabia Disso. No vídeo de hoje, vamos explorar como o petróleo, um recurso essencial no nosso dia a dia, vai muito além disso, exercendo um poder enorme sobre as relações entre países e moldando a economia global. Fique com a gente e descubra como esse ouro negro influencia o mundo. Petróleo e a formação de impérios. Desde o início do século XX, o petróleo foi um fator crucial na ascensão e no fortalecimento de potências mundiais. O acesso a grandes reservas de petróleo, como as encontradas no Oriente Médio, América do Norte e Rússia, fez com que países como os Estados Unidos, a Rússia, a Arábia Saudita e o Irã se tornassem protagonistas no cenário político mundial. A Segunda Guerra Mundial, por exemplo, teve como um dos seus principais motivos o controle sobre as fontes de petróleo. A Alemanha, durante a guerra, tentou invadir o Cáucaso, região rica em petróleo, para garantir que suas forças militares tivessem acesso a esse recurso vital. O Japão, por sua vez, atacou a base de Pearl Harbor em 1941, em parte para garantir a sua segurança no acesso ao petróleo no Sudeste Asiático. A OPEC, o Cartel do Petróleo. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEC, é um exemplo claro de como o petróleo é usado como uma ferramenta política. Formada em 1960, a OPEC tem como objetivo principal coordenar e unificar a política de petróleo entre seus membros, que são majoritariamente países produtores. A OPEC tem o poder de influenciar os preços globais do petróleo, controlando a oferta e determinando a produção. Esse poder de manipulação de preços tem grandes implicações econômicas para países que dependem do petróleo, além de impactar diretamente o custo do combustível, da energia e de outros produtos derivados. A OPEC é, sem dúvida, um dos maiores exemplos de como o petróleo transcende o mercado e entra no jogo político internacional. Petróleo e conflitos geopolíticos. O petróleo está no epicentro de diversos conflitos geopolíticos, especialmente em regiões estratégicas como o Oriente Médio, onde enormes reservas tornam o controle dessas áreas fundamental para as potências globais. Um exemplo claro disso foi a Guerra do Golfo, 1990 a 1991. Quando a invasão do Kuwait pelo Iraque teve como principal objetivo dominar suas vastas reservas de petróleo. A resposta internacional, liderada pelos Estados Unidos, foi rápida e decisiva, visando garantir a estabilidade do fluxo global de petróleo e preservar o equilíbrio de poder mundial. Atualmente, o petróleo continua sendo uma chave estratégica em conflitos como o da Síria, onde potências como os Estados Unidos, a Rússia e países locais competem não apenas pelo controle das fontes de petróleo, mas também por rotas vitais de oleodutos e gasodutos, essenciais para a segurança energética e a influência regional. Petróleo, diplomacia e sancionamento. Além dos conflitos diretos, o petróleo também é usado como uma ferramenta de pressão diplomática. A Rússia, por exemplo, tem usado suas reservas de petróleo e gás natural como uma forma de influenciar países da Europa e da Ásia. As sanções econômicas contra países como o Irã e a Venezuela, que têm grandes reservas de petróleo, também demonstram como o controle ou o bloqueio de petróleo pode ser uma forma de exercer poder sobre uma nação. No caso do Irã, as sanções impostas pelos Estados Unidos, especialmente contra o setor petrolífero, foram uma tentativa de enfraquecer a economia iraniana e forçar mudanças políticas. O controle do petróleo, ou a capacidade de negar acesso a ele, é uma poderosa alavanca no jogo geopolítico. O petróleo e as mudanças climáticas. Outro aspecto importante é o impacto do petróleo sobre o meio ambiente. O uso de combustíveis fósseis, especialmente o petróleo, é uma das principais causas das mudanças climáticas. As emissões de gases de efeito estufa, provenientes da queima de petróleo,
contribuem para o aquecimento global, que já está afetando várias regiões do planeta. Os países que dependem fortemente do petróleo, como os Estados Unidos e alguns do Oriente Médio, estão enfrentando uma crescente pressão internacional para reduzir as emissões e adotar práticas mais sustentáveis. Porém, isso entra em conflito com seus interesses econômicos e geopolíticos, já que a transição para energias renováveis pode significar uma perda significativa de poder econômico. O desafio da transição energética. Com o aumento da conscientização sobre as mudanças climáticas, o mundo está em uma corrida para abandonar os combustíveis fósseis e buscar fontes de energia mais limpas e sustentáveis. Países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita, têm buscado diversificar suas economias para não dependerem totalmente do petróleo. A Visão 2030 da Arábia Saudita, por exemplo, é um projeto ambicioso para desenvolver setores como o turismo e a tecnologia, reduzindo a dependência do petróleo. Apesar disso, a transição para fontes de energia renovável está longe de ser simples. O petróleo ainda é a base de muitos sistemas industriais e de transporte, e sua influência geopolítica ainda é enorme. O futuro do petróleo e o impacto da transição energética são questões complexas que definirão as relações de poder entre os países nas próximas décadas. E aí, pessoal? O que acharam desse vídeo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que vocês pensam. O petróleo, sem dúvida, é um dos maiores símbolos de poder e controle no cenário mundial. Ele não apenas define as economias de muitos países, mas também é um dos principais motores de conflitos, alianças e políticas internacionais. Sua importância vai muito além de abastecer carros e fábricas. É uma força estratégica que molda o destino das nações. À medida que o mundo avança para um futuro mais sustentável, será fascinante ver como o petróleo continuará a desempenhar um papel crucial no equilíbrio de poder global. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos incríveis sobre o mundo. Até a próxima!